Vocês sabem que estão construindo uma cidade grande naquele rumo. Uma nova capital. É Brasília, minha gente. E o senhor tá pensando em ir pra lá, pai? Dessa vez eu não vou sozinho. A família inteira vai comigo. Chegamos na nossa nova casa. Olá, pessoal. A gente está aqui com o André Ristum, o diretor de O Outro Lado do Paraíso, e a gente vai conversar um pouquinho com ele a respeito desse filme. André, prazer estar aqui falando com você. Queria parabenizar pelo filme e queria, na verdade, que você respondesse, falasse um pouco a respeito do cenário atual do nosso país e o que o filme traz para a gente, tipo, dentro desse novo cenário. Então, eu acho que o filme, a intenção dele sempre foi trazer um momento histórico para a memória das pessoas. Quem não conheceu, quem não viveu, quem esqueceu, fazer esse resgate para, em cima disso, ser feita uma reflexão para que coisas desse tipo nunca mais voltassem a acontecer. Isso, quando a gente fez o filme, esse era o princípio básico, né, que movia o desejo de fazer o filme. Aí a gente já, enfim, passou pelo cinquentenário do golpe, e o filme ainda não estava pronto, e aí a gente acabou que o filme foi sendo adiado o lançamento, e agora, coincidentemente, está sendo lançado nesse momento, onde está acontecendo uma coisa muito similar. Então, acho que o filme ele traz uma reflexão e um momento importante que ele seja visto, até porque as pessoas poderão, assim, tomar contato com algo que aconteceu sobre, enfim, de uma outra maneira, em outras condições, há mais de 50 anos atrás, mas que tem características similares. Então, eu acho importante assistir para fazer um paralelo e entender um pouco a história do país. Essa história de Brasília, né, o surgimento de Brasília, a criação da cidade, do Estado, no caso, ele foi muito documentado, mas não em uma ficção. Como que foi essa preparação para fazer essa história de maneira ficcional? Então, a gente tinha justamente uma documentação extensa, né, que ajudou o pessoal da direção de arte, o departamento todo de arte, na reconstrução e na conceituação do que seria, principalmente a Taguatinga, que a gente teve que reconstruir, que seria uma cidade cenográfica de uma riqueza de detalhes infinita. Fora, claro, os outros momentos que a gente tem algumas pequenas coisas dentro da cidade de Brasília mesmo. Então, assim, ainda bem a gente tinha um material muito rico, seja do ponto de vista de filme, que do ponto de vista fotográfico, que ajudaram a reconstruir algo muito próximo do real. Tanto que no filme a gente mistura, inclusive, material de arquivo da época e muitas pessoas não sabem nem dizer aonde é época, aonde é reconstrução, porque realmente ficou tudo muito próximo. Esses materiais foram remasterizados, no caso? Os materiais a gente usou, e claro, e aí colocou tudo junto, então está tudo mais ou menos na mesma qualidade, só que como as captações foram em formatos diferentes, né, a gente captou digital 2K, altíssima definição, os filmes que a gente usou era tudo em película, mas que tinham sido telecinados, então assim, as qualidades não são exatamente a mesma, mas como era película, manteve uma qualidade excelente. Claro que assim com o olho clínico dá para perceber a diferença de textura entre um e outro, mas todos estão de altíssima qualidade em tela cheia e não devem nada para ninguém. Como que foi o processo de ver o seu livro virando filme? Você disse que foi um pouco difícil para você entender, né? Mas depois você acabou largando o osso e falou, não, podem fazer. Como que foi? Então, na verdade, eu não queria filmar esse livro, né? É um livro autobiográfico, fala da vida da minha família, do meu pai, minha mãe, minha irmã, né? Então eu não queria filmar. Mas o produtor tanto insistiu em comprar os direitos que eu, em vez de vender, eu falei, tá bom, vamos nos associar e eu quero controlar tudo. Achava eu que ia controlar, não controlei nada, mas demos uma sorte danada, que é um diretor maravilhoso, André Ristum, que se parece muito comigo, o pai dele foi exilado, saiu do Brasil depois do golpe militar, o filme trata de uma família no golpe militar, nós temos ponto em comum, o pai dele e meu pai viveram a mesma tragédia. Ele nasceu em Londres, foi criado na Itália, foi discípulo e aluno e assistente de direção do genial Bernardo Bertolucci, o cineasta italiano, no filme muito lindo que chama Beleza Roubada. Então, por mais que o diretor e o roteirista tenham tomado liberdades com a minha história, o sentido original ficou preservado, os personagens que
que são reais, estão preservados. Eu, que sou o Nando, ele, que é o Nando, não é? Então, ficou um filme muito bom. Geralmente, autores não gostam de adaptações cinematográficas de seus livros. É difícil achar um autor que goste disso. Eu posso dizer com toda a sinceridade que hoje, vendo o filme pronto, eu gosto mais do filme do que do livro que eu escrevi. Ai, que interessante, bacana. Bacana desse depoimento. E para você, Davi, você é super jovem, né? Com certeza não passou por essa época da ditadura, né? Nem eu. E eu gostaria de saber o que mudou para você nessa visão que você tem da história, depois de ter feito esse filme. Acho que, além de mudar, você tem que entender, né? Você tem que saber o que foi que aconteceu. E para eu saber o que aconteceu, eu tive que, além de pesquisar, saber o que aconteceu na pele. Eu tive que ter treinamento, eu tive que saber o que aconteceu, eu tive que ter uma noção. Não basta... Tudo bem que eu não estive na época, mas eu tinha que ter uma noção. Não podia apenas ir lá e gravar sem saber nada. Então, eu tive que pesquisar, tive que sentir na pele, como eu disse. Entendeu? Bacana. E para você, como foi trabalhar, né, com o do Moscovski, que já é bastante famoso aqui, né, na TV, no cinema, como que foi para você? Ah, foi incrível. Porque ele é bom, ele dá dicas, ele faz você se sentir confortável na cena. Ele te deixa tranquilo, te dá uns toques, ele ajuda bastante, ele é incrível. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da relação de pai e filho, que hoje tem muito desgaste, né, nessa relação em muitas famílias. E aqui a gente vê um respeito tanto do pai com o filho, tanto do filho com o pai. Eu queria que você falasse a respeito um pouquinho disso. Cara, eu acho que uma das coisas que já está implícita no filme é essa relação, né? Porque o filme ele é inspirado no livro do Imediato. O Imediato escreveu esse livro que é biográfico, né? Autobiográfico, contando a história da família, né? E que a gente acaba contando no filme. E é o olhar dele em relação ao pai, né? Que no filme o Davi interpreta o Imediato e o pai dele, que é um cara sonhador, um cara visionário e tal, que se muda de Minas para ir para Brasília levando a família, troca a casa por um caminhão e vai, né? E leva a família junto, né? Então tem uma coisa implícita já que é esse valor familiar, né? A gente fala da relação pai e filho, mais especificamente porque ele é contado pelo personagem do Davi, mas a gente está contando uma história familiar, né? Marido, mulher, pai, mãe, os 3 filhos, uma filha mais velha, um filho mais novo, né? O filho do meio. Então, eu acho que esses valores todos, e uma relação emocionada e sincera, como aparece no filme, é por isso, né? Por esse tipo de respeito e acho que as intenções mesmo de se passar o melhor para o filho, né? Não podemos aceitar a injustiça e a opressão. Não vamos perder o pouco que a gente tem. Antônio! Isso não é coisa para criança. Não somos criança, pai. Ele vai voltar. Você vai mesmo? Pessoal do Pipoca de Pimenta, dia 2 de junho, Outro Lado do Paraíso, nos cinemas. Olá, pessoal do Pipoca de Pimenta, O Outro Lado do Paraíso, um filme muito gostoso de ver, dia 2 de junho nos cinemas. Não percam. Fala, galera do Pipoca de Pimenta, aqui Eduardo Moscovis, convidando vocês para assistir O Outro Lado do Paraíso, em cartaz nos cinemas a partir do dia 2 de junho. Vá, assista, se divirta, é um filme bem bacana.